Olá pessoal, nessa videoaula vamos dar continuidade ao tema inequação produto, inequação quociente. Eu dei dois exemplos ali na aula anterior, depois eu quero montar uma playlist em relação a isso, em relação à inequação produto e quociente, no qual vocês vão poder consultar lá quando a gente for falar também sobre inequação modular, tudo bem? Bom, eu trago para vocês aqui um outro exemplo. Nós temos aqui x mais 4 dividido por x menos 1 maior ou igual a zero. É como eu sempre falo, primeiro passo, pessoal, é saber exatamente o que eu quero. O que eu quero dessa inequação? Uma vez que estamos trabalhando com intervalos. Eu quero os números que são positivos, né, maiores do que zero, ou o próprio zero da equação. O zero da equação, pessoal, é a raiz, tá? Quer dizer que a bolinha ali vai estar fechada, tudo bem? Eu coloco esse símbolo aqui para fazer com que eu possa me orientar ao dar a minha resposta, tudo bem? Então a gente faz, é o mesmo processo, é um quociente agora, né? Inequação quociente, a gente chama de f de x, o numerador, x mais 4, e aí a gente faz o seguinte, estuda o sinal dele, estuda o sinal fazendo essa função se transformar numa equação, ou seja, igualando f de x a zero, x mais 4 igual a zero, e portanto eu tenho aqui um x igual a menos 4, né? Fazendo um esboço assim bem tranquilo do gráfico da equação, não é o gráfico, é um esboço, né? O esboço, nós vamos ter o esboço da seguinte forma, vamos traçar o eixo x, bem tranquilamente, aonde a reta desta equação vai interceptar o eixo do x, vai ser exatamente no zero da minha equação, ou seja, no valor para o qual a nossa equação se torna zero, se torna nula. Então note que ela vai interceptar no menos 4. Como o coeficiente aqui, ó, o a da nossa equação, da nossa função afim é 1, então nós podemos afirmar com toda certeza que essa função é uma função crescente, e sendo crescente, o ângulo é agudo, ele vai fazer a reta vai fazer um ângulo agudo com o eixo das abscissas. Isso vai nos ajudar muito a compreender o sinal. Aqui eu tenho menos 4, eu sei que acima do eixo do x é positivo, e abaixo é negativo. Vamos partir para o g de x, que não é nada diferente o raciocínio, bastante tranquilo. O g de x é igual, né? Igual a x menos 1, e aí eu faço x menos 1 igual a zero, logo o x é igual a 1. Beleza, vamos fazer o esboço desse gráfico, dessa nossa função g de x. Me permita fazer aqui aqui é o eixo do x, né? Da minha função g de x. Note que o coeficiente angular ele é positivo, né? Ele é um número positivo, então o gráfico será uma função crescente, né? Função crescente, ângulo agudo formando com o eixo das abscissas. Aí aqui eu tenho a raiz ou zero, né? Que é o 1, né? Aí lembrar que acima do eixo do x é positivo e abaixo é negativo, tudo bem? Vamos montar o gráfico deste quociente aqui agora para a gente achar a resposta. Eu sempre, como eu disse anteriormente, eu uso 4 retas, mas você pode usar menos, caso você queira. É só para o efeito mesmo didático, e a mania também minha fazer isso. Não acho
acho que fica mais legal. Então, você tem aqui, nesse segundo, o f de x, nesse terceiro, o g de x, e nesse quarto aqui você tem o resultado, o f de x vezes o g de x. Tudo bem? Ah, mas e a reta de cima? A reta de cima é a reta real, onde você vai dispor os valores os quais você encontrou como raiz ou zero de cada função daquela ali. Tudo bem? Então, começando sempre da menor para menor, né? Da menor para maior, o valor menor, né? No caso aqui é o 1, perdão, é o menos 4, que eu não tinha olhado ali o sinal, né? É o menos 4, o menor é o menos 4 e o maior é o 1. E aí eu traço linhas imaginárias aqui, né? Um tracejo, né? Tracejo linhas imaginárias aqui, que vai formar aí um quadro de sinais, aonde eu vou analisar o f de x. O esboço do f de x diz que a direita da minha raiz menos 4 é positivo. Então, ó, eu completo com positivo e a esquerda é negativo. Do mesmo modo, a direita da raiz ou zero do g de x é positivo. Então, ó, a esquerda é negativo. Tudo bem? Como eu quero o zero da minha função, que é bolinha cheia, né? Isso aí já é uma coisa que a gente tem que ter em mente, que aqui vai ser bolinha fechada, né? Vai estar incluindo as raízes, é maior ou igual, então está incluindo as raízes, os extremos. Eu tenho o seguinte, menos com menos na divisão dá mais com menos dá menos, e mais com mais dá mais. E daí? E daí que eu tenho dois intervalos que nos interessam ali. Eu tenho um intervalo que vai, como solução aqui, a gente pode colocar assim, ó, você pode escrever assim, tá? Menos infinito, ponto e vírgula, menos 4, fechado ou aberto? Fechado, né? Bolinha fechada. União com fechado no 1, né, pessoal? Ponto e vírgula. Para cá você vai ser mais infinito, né, pessoal? Infinito positivo. E aí você usa parênteses para escrever isso aqui. Ou comumente aparece nos exames aí de vestibular, de concursos, você pode escrever, eu esqueci aqui de tracejar o que nos interessa. O que nos interessa é a parte positiva, né, pessoal? Ou o zero da função. Você pode escrever da seguinte forma: x pertence aos reais, tal que x ele pode ser menor ou igual a menos 4. Ou, esse ou indica uma união, né, de conjuntos, x maior ou igual a 1. E aí resolvemos a nossa inequação quociente. Agora eu trago para vocês aqui, ó, uma questão mais elaborada, que o raciocínio é o mesmo, só se trata de uma equação do primeiro grau multiplicada por só se trata de uma expressão do primeiro grau com uma expressão do segundo grau. Nós vamos estudar caso a caso, chamando de f de x o x menos 3, e aí eu faço assim, ó, x menos 3 igual a zero, vou achar a raiz ou zero dessa equação, né? X é igual a 3. O esboço dessa minha função, o esboço gráfico, fica da seguinte forma: eu olho para o a da minha função, ele é 1, né? Então, o coeficiente angular, né, dessa reta, falando um termo mais matemático, né? Ele é um coeficiente que forma um ângulo agudo, né? Então, ó, se aqui é 1,
ou um valor positivo, né? O coeficiente vai ser 1 e vai formar um ângulo agudo. E aí lembrar que aqui é o 3, que é o ponto de intersecção da reta, com o eixo das abscissas. Para cima é positivo e para baixo negativo. Vamos fazer o mesmo estudo, só que um pouquinho mais chatinho, porque trata-se de uma expressão que é do segundo grau. Vamos chamar de g de x. Só para nomear, pessoal, para separar uma da outra, para não ficar uma coisa antididática, tá? Mais 3x menos 4. E aí a gente vai estudar o sinal dessa equação do segundo grau. E aí a gente começa igualando a zero, né? Você pode optar por soma e produto. Como eu vou levar em consideração que alguns alunos aqui talvez não consiga desenvolver com muita facilidade soma e produto, o número cuja soma dá menos 3 e que o produto dá menos 4. Isso ajuda e muito o caminhar da questão. Vamos tentar fazer pela soma e produto? Pessoal, a equação que nos dá a soma e o produto é x menos sx mais p. Se você comparar aqui, ó, a soma mais com menos, ela é menos 3. E o produto, mais com menos, ele é menos 4. Tudo bem? Você vai pensar em dois números cujo produto é 2. Espera aí. Para o produto ser 2, ao menos um número tem que ser negativo. Não dá para ser os dois negativos e nem os dois positivos. Então, seria menos 1 e 3? Ou seria menos 3 e 1? Se você observar a adição, se ela é negativa, é porque nós repetimos o sinal do maior em módulo. O maior em módulo era negativo, porque eu repeti o sinal do maior em módulo e o maior em módulo era negativo. Certo? Então, eu já sei que 3 vezes 1, 3 vezes 4, 1 vezes 4 é 4. Só que eu sei que um desses valores, 1 ou 4, é negativo. E sei que a soma vai dar negativa. Então, eu tenho que optar pelo valor maior sendo negativo e o valor menor sendo positivo. Então, as raízes x' ou x1, como queiram dizer, e x duas linhas, ou seja, as raízes cuja soma é menos 3 e o produto é menos 4, vai ser menos 4 e 1. Por quê? Se você somar esses dois números, pensa só, 1 mais menos 4 dá menos 3. E 1 vezes menos 4 dá menos 4. Ganhamos um espaço enorme. Agora, olha só. Como é que eu estudo o sinal dessa minha função? Olha, pessoal, nós temos que conhecer algumas coisas de função, né? De equação do segundo grau. Olha o A da nossa equação, ó. Vamos olhar, melhor dizendo aqui, né? Olha o A da nossa equação. O A é 1, portanto, o A é maior do que zero. E aí a gente diz que a concavidade é voltada para cima, certo? E isso é muito importante para nós estudarmos o sinal dessa função. Fazendo um esboço aqui muito grosseiramente, né? Então, ó, a nossa função, ela toca o eixo do x em dois valores distintos. Quais são? Menos 4, que é em ordem, né? E o 1. Aí eu falo para vocês, como é que eu coloco o sinal aí? Lembrando que acima do eixo do x, eu coloco o sinal positivo. E abaixo do eixo do x, onde a parábola tem região abaixo do eixo do x, a gente coloca valores negativos. Tudo bem? E daí, nós vamos juntar esses gráficos aí e estudar o sinal deles. Como é um produto,
Então, ó, é bem tranquilo, o raciocínio é bem tranquilo, bem idêntico ao que nós fizemos anteriormente com equações afins, né? Funções afins. Então, você tem ali a reta real. Repito, eu faço com 4 linhas, mas você pode fazer com menos, caso você consiga se organizar dessa forma, fique bem à vontade. Então, o resultado vai ser dado aqui. Aqui eu tenho o f de x, aqui eu tenho o g de x, e aqui eu tenho o f de x, é um produto vezes g de x. Beleza, aqui é a reta real, né, pessoal? Que eu costumo colocar, e aí eu vou dispor na minha reta real os valores que eu encontrei. Quais são os valores que eu encontrei? Para minha função f de x eu encontrei 3, mas olha o que eu encontrei na minha função g de x, menos 4 e 1. Como eu disse a vocês, nós temos que dispor os números em ordem crescente, do menor para o maior. Então nós vamos ficar com menos 4, vamos ficar com o próximo é 1, e o próximo, evidentemente, é 3. Ficou um pouquinho apertado, mas vai dar para fazer. É só estudar o sinal. Isso não tem muita ciência não, cara. Isso é uma coisa assim bem tranquila. Se você praticar, você vai achar até que é bobagem isso. Então, olha só. Olhando a função f de x, a direita de 3 é positivo. O resto é tudo negativo. Olhando a função g de x, a esquerda de menos 4 é positivo. Que é negativo, tá, pessoal? A esquerda de menos 4 é positivo. Entre menos 4 e 1 é negativo. Depois de 1 é positivo. E aí a gente estuda o sinal como sendo um produto, menos com mais dá menos, menos com menos dá mais, menos com mais dá menos, mais com mais dá mais. E aí eu volto lá, pessoal, que eu até esqueci de colocar o que geralmente eu coloco. Eu quero apenas o intervalo que me dê sinais positivos, para valores positivos da minha inequação. E aí eu vou demarcar. Eu quero o 4, o 1 e o 3? De forma alguma, eu não quero isso. Porque está dizendo ali que é maior do que zero. E esses valores fazem com que a função seja zero. Então eu já sei que aqui é bolinha aberta, aqui é bolinha aberta e aqui é bolinha aberta. Isso diz muito sobre o resultado nosso, tá, pessoal? Então eu quero os valores positivos. Vamos marcar onde é positivo? Eu quero esse intervalo e quero esse intervalo. Vamos dar a resposta agora, que é o mais importante. A resposta, como eu disse, pode ser dado de 3 maneiras, mas eu uso apenas 2 maneiras aqui para vocês, que é a mais comum de aparecer. Então, ó, vai ser o intervalo aberto no menos 4, ponto e vírgula, coloco o 1, né? Intervalo aberto no 1, união com intervalo aberto no 3, ponto e vírgula. Depois do 3, pessoal, tende ao infinito positivamente, né? Mais infinito. E aí eu uso parênteses aqui. Agora, uma outra notação que a gente usa muito em concursos, para encontrar respostas em concursos, é a seguinte: x pertence aos reais, tal que, primeiro intervalo, o x ele está entre menos 4 e 1, então ó, o x é maior que menos 4 e menor que 1, ou o que, hein? X maior do que 3. E resolvemos mais uma
equação aí, uma inequação, né? Agora envolvendo aí uma função afim e uma função do segundo grau. Espero que tenham gostado. Peço que não corra e desligue o vídeo. Deixe o like, por favor, deixe o like, vai ajudar muito. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, dê essa força para a gente aí continuar, para que a gente possa, como eu já disse em vídeos anteriores, adquirir equipamentos para melhorar a nossa aula, ok, pessoal? Até a próxima aula, sejam todos, tenham todos um final de semana maravilhoso aí, abençoado, bons estudos, não deixe o final de semana passar sem estudar, porque dia de estudo não é apenas dia de semana, deixe um pouquinho da sua hora de lazer também, mas acredite, se você abrir mão da sua hora de lazer neste momento, você vai poder curtir sua hora de lazer com mais conforto e mais qualidade de vida no futuro. Siga a ideia aí de um professor que tem um pouco de experiência no que está falando, ok? Até a próxima aula, tudo de bom para vocês, que Deus abençoe a todos.